Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna. Programa este em que nós, em alguns minutos, fazemos uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, obrigado pela presença de todos, recebam o nosso abraço e vamos fazer a prece inicial. Querido Jesus, mestre e amigo de nossas vidas, estamos felizes, Senhor, por conhecermos o teu Evangelho e a tua doutrina. Uma escolha que fizemos, que nos dá alegria, nos dá esperança para um futuro melhor e que abre o nosso raciocínio, a nossa compreensão para os valores mais elevados da vida. Obrigado por dar-nos a oportunidade de seguir-te os exemplos e que nós possamos, fortalecidos pelo teu amor, pela tua luz, caminharmos com mais segurança, sabendo que estamos no rumo certo, em direção ao nosso Pai. Que o teu amor, Jesus, envolva a todos nós, bem como a tua paz, e que nós possamos, em mais estes momentos, compreendermos a profundidade das lições que o Senhor nos deixou. Permanece conosco, Senhor, e que assim seja. Então, a nossa reflexão desta noite é baseada numa mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico, cujo título é O Olhar de Jesus, e que nós encontramos no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, que é um livro que foi escrito e publicado pelo Clóvis Tavares, que foi um grande amigo de Chico Xavier durante mais de 30 anos. E Clóvis Tavares possui livros com relatos maravilhosos, inéditos, né, dessa sua convivência com Chico. E neste livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, na primeira parte do livro, ele relata uma biografia de Emmanuel, uma biografia singela, ressaltando os fatos mais importantes, né, da vida de Emmanuel. E na segunda parte, ele transcreve várias mensagens. E o olhar de Jesus, é uma mensagem em que ele nos mostra como Jesus olhou para Zaqueu, como Jesus olhou para Maria de Magdala, como Jesus olhou para aqueles que eram equivocados. Então, ele dá vários exemplos, né, desse olhar de Jesus. E nós sabemos a importância dos olhos. Os olhos são a candeia da alma, né? E os olhos são muito importantes na nossa vida. E nós somos muito gratos a Deus
por possuirmos os olhos para nós enxergarmos a beleza do mundo, para nós podermos ler, né? Para nós olharmos o rosto de nosso filho, das pessoas que nós amamos, dos amigos. Então, os olhos são muito importantes. Mateus transcreve aqui no seu evangelho, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, a gente vê aqui essa fala de Mateus, né? Nos mostrando que os olhos são a candeia da alma. Mas a gente sabe que essa forma de olhar não é uma forma exterior, né? Não são os olhos que interpretam, os olhos que veem em profundidade. É a nossa mente, é o nosso pensamento, são os nossos sentimentos. De que forma nós olhamos o mundo? Qual a nossa compreensão de olhar o mundo, de olhar o nosso irmão? Então, quando a gente fala, né, nos olhos, a gente lembra de Jesus. Aqueles que têm olhos de ver, que vejam, e aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, é a forma, né, como que nós enxergamos a vida. Então, Jesus tinha uma forma sempre amorosa de olhar para as pessoas, sem julgamento, sem cobranças, sempre aquele olhar de muito amor. Então, Emmanuel diz que quando Jesus olha para Zaqueu, ele não vê aquele comerciante rico que explorava, né, os mais pobres. Não. Ele olha para Zaqueu e vê que Zaqueu tinha um potencial muito grande dentro de si para futuramente ele ser um divulgador da Boa Nova. Antes de tudo, ele era um filho de Deus. E quando Jesus estava ali com João Batista começando a sua missão, e que ele, né, está com João Batista e João Batista vai batizá-lo, nós conhecemos, né, a história de João Batista, que era primo de Jesus, era filho de Isabel, né, e Zacarias, e a diferença de idade deles era de 6 meses. E eles cresceram juntos, né? E quando João Batista teve como missão abrir os caminhos para o Messias, quando ele vai batizar Jesus, e quem fala lindamente sobre isso é Amélia Rodrigues, neste livro maravilhoso, O Essencial, lançado recentemente, né? João Batista
foi batizar Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Messias, diz Amélia, mas ele adivinhava. E numa formosa manhã, no meio da multidão, surge Jesus. E os seus olhos se detiveram uns nos outros. E João Batista então exclama, tomado de lágrimas e sorrisos: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, Amélia diz assim: como ele era belo e manso, suave e meigo, discreto e amoroso. Então a gente fica pensando, aquela multidão que estava ali, sempre cercando Jesus, muitos estavam ali porque eles se sentiam muito bem na presença de Jesus. Imagina essa descrição da nossa querida Dona Amélia, né? Dizendo da personalidade de Jesus, o amor que se irradiava de Jesus, o olhar de Jesus, né? E aí a gente vê várias citações nas obras espíritas dessa forma de Jesus olhar. Então, na crucificação, ele olha para Tiago, porque, segundo Amélia Rodrigues, Tiago estava lá no meio da multidão, ele não teve coragem de se aproximar, e ele chorava copiosamente diante da sua fraqueza moral de ter abandonado o mestre e vendo o sofrimento do mestre. E Amélia diz que o mestre olhou compassivo e murmurou ternas palavras no ouvido do seu coração. O mestre o fitou com suavidade. Para André e Pedro, né, os primeiros discípulos, no livro Boa Nova, nós encontramos o relato de Humberto de Campos. Jesus lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar incendiado de júbilos divinos. Para Nicodemos, Jesus fixou nele os olhos claros e transparentes. Para Simão, o sirineu, o olhar triste de Jesus tocou profundamente o coração daquele sirineu que o ajudou a carregar a cruz. Para a mulher da Samaria, quando Jesus conversava ali com ela à beira do poço de Jacó, Jesus tinha os olhos carregados de ternura. Para o paralítico de Betsaida, fitando com olhar de azul infinito e de extrema compaixão diante do sofrimento daquele paralítico. Para Públio Lentulus, quando eles se encontraram ali na praça, que Públio foi procurar Jesus para pedir que ele curasse a sua filha, o olhar de Jesus possuía um brilho sereno e energia desconhecida. Quando Jesus olhava para os fariseus e saduceus, estes homens que queriam prendê-lo, ele tinha um olhar penetrante, feito espada, e profundo, feito um buril. Para os discípulos, ele olhava com ternura e olhava cada um no fundo de sua alma, com seu olhar doce e forte, como dois faróis em noite escura que a todos alcançava. E ele dizia: já não vos chamo servos, mas amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai
eu vos dei a conhecer. Para Pedro, ele olhou instintivamente, Pedro, né? Olhou instintivamente para o mestre aprisionado, mas viu o olhar complacente de Jesus, sereno a contemplá-lo, com olhar indulgente, que a todos perdoa, por saber de nossas fraquezas, sem nenhum reproche. Na cruz, olhando para sua mãe Maria, com significativo movimento de olhos vigilantes, ele diz: Mãe, eis aí teu filho. Com olhar, inspiração e incentivo para que ela prosseguisse. Para os algozes, o olhar de perdão, de compreensão, e ele dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que faz. Para Judas, o olhar meigo, a voz suave e doce, e a promessa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E um relato muito bonito de quando Chico Xavier desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual diretamente por Jesus, conforme a mensagem de Joana de Ângeles, na revista Reformador, do ano de 2002, de agosto. Jesus o acolheu com sua bondade e olhos de infinita ternura, brilhantes como 2 diamantes, dizendo: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Então, são muitas, né? Os relatos, as passagens, principalmente nos 11 livros da Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, em que, se nós fizermos uma pesquisa, isso aqui foi tirado dos livros da Dona Amélia, nós vamos encontrar muitas passagens do olhar de Jesus para a humanidade. E aí a gente traz esse ensinamento para nós. E o nosso olhar? Como é o nosso olhar para o próximo? Principalmente para aquele que nos fere, que nos magoa, que não nos compreende, que é ingrato. Como é o nosso olhar para eles? Como é o nosso olhar para nós mesmos? Nós somos muito indulgentes conosco e severos demais, em excesso, com o nosso próximo. O nosso olhar é de malícia, o nosso olhar é de inveja, o nosso olhar é de cobiça, é de raiva. Ou nós ainda não entendemos como nós precisamos olhar para o nosso próximo. Olhar como Jesus olharia, um olhar de acolhimento. Aquele que nos fere, que nos magoa, aquele que é agressivo, é uma forma, muitas vezes, que ele tem de pedir socorro, de dizer: olha como eu estou sofrendo, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, me ajuda. E nós precisamos acolhê-los. Acolhê-los como Jesus acolheria. É aquela frase, né, que a gente sempre ouve: se Jesus estivesse no meu lugar, qual a atitude de Jesus? Então,
esses ensinamentos dessa forma como Jesus olhava para nós, para toda a humanidade, né? Essa forma de amor, de paz, de tranquilidade, de não julgamento que vinha do seu íntimo, do seu interior, e se refletia na forma como ele acolhia, como ele olhava para todos que dele se aproximavam. Então, que nós possamos pensar no olhar de Jesus. E nas situações mais difíceis da nossa vida, que o nosso olhar reflita a nossa condição de perdoar, de compreender, de acolher e de querer bem ao nosso próximo. E aprender a amar o nosso próximo. E olhar sempre com os olhos que Jesus olhava, repletos de amor e de compreensão. E que Ele nos auxilie, nos ampare e nos proteja em nossa caminhada. Nós te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelas lições preciosas que recebemos de Ti, e que nós possamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor, de compreensão e de acolhimento a todos os nossos irmãos necessitados. Há muita dor chorando pelo mundo, Senhor, e que nós possamos lançar um pensamento de esperança, de alívio e de consolo a todos os nossos irmãos em humanidade. E os que se aproximarem de nós ou que conviverem conosco, às vezes sendo pessoas difíceis na nossa caminhada, que nós possamos olhar com teu olhar, Jesus, calmo, sereno, claro e de infinita bondade. Obrigada, Senhor, e que a tua paz permaneça conosco. Que assim possa ser. Obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro.